Olá, pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 exemplares, ou melhor, os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje vamos comentar, analisar, estudar e incentivar vocês a lerem o artigo Espíritos de dois sábios incrédulos a seus antigos amigos na Terra. O título é grande e o artigo também é um pouquinho grande, mas é um artigo tão interessante que vale a pena depois vocês consultarem na íntegra para verem toda a riqueza de conhecimento que esse espírito, que esse artigo traz para a gente. E para comentar e analisar esse artigo comigo, né, estamos aqui com os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Tudo bem, Sônia? Tudo bom? Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Muito bem, ele fez uma bela apresentação hoje do programa, não é nada parecido com o que nós fizemos na vez anterior, não é, Felipe? Cada um com seu estilo, né? É isso aí. Então, olá, Felipe, olá, ouvintes. É um prazer nós estarmos aqui novamente para conversar sobre mais esse outro artigo, que, como o Eduardo falou, é bastante extenso, mas certamente isso vai despertar em vocês a curiosidade e a vontade de ler. Pelo menos esperamos que vocês sintam-se incentivados e estimulados a irem lá e lerem na íntegra, porque é muito legal, muito legal. E aqueles que não tiverem condição de manusear fisicamente a revista Espírita, então podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e lá baixar gratuitamente todas as edições da revista Espírita. Olá, Felipe. Olá, Soninha. Olá, Dudu. Bem-vindo de volta, né? Após o transcurso da sua data natalícia aí, né? Não estava presente conosco, né, Sônia? Sim, ele se faz presente novamente. Nos deu um bolo de aniversário dele, né? A gente chamou a Duda aqui, que também estava de aniversário no mesmo dia, né? Uma feliz coincidência. Nossa querida Duda, que participou conosco. E acho que a gente fica feliz de ter o Dudu de volta e esperamos que numa próxima estejam nós quatro, né? Que ela possa estar participando aí. Um artigo muito interessante que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. O pessoal já recomendou bastante a leitura, é um artigo riquíssimo em termos de conhecimento científico, conhecimento filosófico, né, e também cheio de conotações morais, né, de desdobramentos morais que a gente vai estar conversando aqui hoje. Fica aí mais uma vez um reforço para que todos leiam. E vamos lá, vamos ao artigo, né, Dudu? Vamos lá. Pessoal, basicamente, né, o artigo ele traz o depoimento de dois espíritos que, segundo o artigo, desencarnaram há pouco tempo, e por isso mesmo a palavra deles, né, o testemunho que eles trouxeram da sua já breve experiência na erraticidade, é bem curioso e bem interessante. Né? Um dos espíritos era um cirurgião, quando encarnado, e o outro economista. Então, eram pessoas que já tinham uma bagagem intelectual e cultural bem avançada, né? E que, por isso, trouxeram reflexões interessantes para a Sociedade Espírita, né, de Paris. E vamos, então, à evocação do primeiro espírito, que foi o senhor M.L., né, que era cunhado
de um dos membros da sociedade espírita. E o outro, né, o senhor Gui, era amigo também de um dos membros dessa mesma sociedade. Então vamos começar pelo senhor ML. O senhor ML, ele, além de cirurgião e de ter todo um conhecimento, ele também tinha uma questão moral, ele era uma pessoa generosa, embora ele fosse um incrédulo, não é, Eduardo? Exatamente. Então, assim, ele não tinha esses aprofundamentos do conhecimento espiritual, ele não tinha com tanta intensidade. Aliás, só um parênteses, para esclarecer, você ter uma bagagem moral não significa que você traz também uma bagagem espiritualizada. Sim. Né? Que fique bem claro isso. A pessoa pode ter, né, uma bagagem ético-moral bem acentuada, bem concretizada em si, mas não ser espiritualizada. A grande questão não é, Felipe, a grande questão daquilo que é científico, daquilo que é moral, daquilo que é filosófico, não é? A filosofia, eticamente, ele tinha todo um estilo, toda uma forma de como ter, mas ele não tinha o aspecto religioso, não é? O desdobramento religioso de toda essa questão ético-moral, não é? O contrário pode existir também, né, Sônia? Aí pode ter espíritos com autoconhecimento espiritual, né? E a gente vê isso na própria literatura, no André Luiz, né? Uhum. Espíritos que conseguem levitar, que manipulam fluidos, que fazem coisas de muito conhecimento científico e que não tem a ética, né? Tem o conhecimento espiritual, sabe lidar com os fluidos, mas não tem a parte ética, né? E nem a parte religiosa, então ele acaba desvirtuando por outro caminho, né? Que são os anjos caídos, podemos dizer assim, né? Espíritos inteligentes com bastante conhecimento, porém não tem a parte ética. Então é abrangente, né? Existem todos os tipos podem ter todos os tipos de conformação, né? E esse aí, no caso dele, ele era bem ético, bem moralizado, um cara bom, né? Uma pessoa boa, de boa índole, porém não tinha o aspecto religioso evoluído, não tinha o entendimento. O que fala muito da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem justamente esses aspectos, esse aspecto científico, esse aspecto filosófico e o aspecto moral, não é? O desdobramento religioso também. Então, é fundamental nós podermos analisar determinadas situações sobre estes aspectos, porque há espíritos que estão encarnados ou desencarnados e que trabalham e que estão dentro dessas circunstâncias. E este espírito, o senhor ML, ou sabe-se lá o que era o M, o que era o L, não é? Mas ele veio trazendo toda essa questão. E é muito interessante perceber o quanto ele, ao desencarnar, ele se dá conta, né, do quanto ele foi presunçoso e o quanto ele desdenhou, enquanto encarnado, de não ter se aprofundado nisso tudo. Né? E ele tem a humildade para perceber tudo isso. Ele tem a humildade de chegar e dizer, poxa, eu perdi tempo, não é? Me envolvi muito, e certamente se fossem falar coisas da espiritualidade, eu iria levar na brincadeira, né? Debochar até mesmo, ironizar aquilo ali. Mas agora eu cheguei aqui e estou vendo que a coisa é muito diferente, não era aquele conhecimento só que eu tinha, que eu achava que eu era o tal, né? Eu era a última bolachinha do pacotinho. Não era. Né? E ele tem essa humildade de perceber tudo isso e de falar, e de poder falar sobre essas questões. E admitir também que, mesmo tendo sido evocados, né, lá na Sociedade Parisiense, eles confessaram que eles não tinham o conhecimento espiritual necessário para responder certas questões. Exato. Né, que eles queriam, porque o período ainda estavam, né, na fase de adaptação né, ao mundo espiritual,
E por isso, humildemente, confessaram isso. Se fossem outras épocas, né, humildade não era com eles, mas viram que no mundo espiritual a realidade é totalmente diferente. Né? Como ele confessa que os pequenos aqui, encarnados, eram grandes do outro lado. E o contrário também se deu. Né? Teve que se render à realidade, né, que estava na frente dele, né, Dudu? Teve que se render à nova realidade, né? E como a gente cria as nossas realidades, né? Como a gente tem que perceber isso, que o espírito cria a sua realidade. Até daqui a pouco a gente vai ler um pedacinho muito interessante do texto, mas eu gostaria de contar uma historinha. Não sei se é fictícia, provavelmente seja, né? Mas eu acho que ela é bem legal nessa questão da criação da realidade. Certa feita, morreu um preguiçoso, né? Desencarnou um preguiçoso. E aí o preguiçoso não gostava de fazer nada, né? Para ele passava horas e horas dormindo, aquilo ali era o paraíso para ele. Então ele desencarnou, e aí tinha um anjo na porta do local onde ele ia adentrar, e o anjo disse, bom, o senhor pode entrar aqui. E aí ele entrou e ele foi para o lugar que ele achava o paraíso, né? Porque lá não precisava fazer nada, era só ficar deitado o dia inteiro. Né? Não tinha coisas para fazer, ele não tinha fome, ele não tinha frio, ele não tinha sede, ele se identificou no paraíso. Depois de um tempo ele se entediou daquilo, né? E aí ele, puxa vida, né? Eu tô no céu, mas o céu não é tão legal, né? Quem sabe eu posso ir para um lugar um pouco mais divertido. Aí ele chegou pro anjo, né? Que era a única pessoa que tinha ali e disse, ô seu anjo, aqui eu sei que eu tô no céu e tal, mas será que eu podia dar uma descidinha para ir para um lugar mais movimentado um pouco? Será que eu posso ir pro inferno? Daí o anjo disse para ele, mas onde que o senhor acha que o senhor tá? Ele queria ir pro inferno, ele já estava no inferno, né? Porque aquela realidade foi a que ele criou, né? Ele não, aqui não, o anjo disse para ele, bom, o senhor já está no lugar onde o senhor criou. Quem é que ele disse que mesmo porque o tédio chega a um ponto que o tédio é tão entediante que passa a ser né? Claro, a pessoa não suporta mais aquilo, é insuportável. É insuportável. Olha, a ociosidade não criativa, o tédio, a monotonia, ela fica quase que insuportável. As pessoas não aguentam. Então, a própria preguiça, né? Exatamente. Na história. Estou cansado de ter tanta preguiça. Ele achava que o céu seria uma monotonia, né? Mas ele criou aquela realidade. Enfim, é uma historinha, é uma brincadeira, né? É um conto, assim, né? Mas que a gente vê que realmente o espírito cria a sua realidade, né? Sim. Tem até uma outra frase do Maquiavel, né? Que é assim, quando eu morrer eu não quero ir para o céu, porque lá só vão ter mendigos e pessoas mais humildes. Eu prefiro ir para o inferno, que vão ter reis, papas. Né, ele fala brincando isso assim, né? Mas ele faz uma alusão que é bem o que a gente vai ler daqui a pouquinho, né? Que as realidades não são tão parecidas com a do mundo terreno, né? Aliás, por falar em realidade do espírito, né? O senhor ML ele traz uma realidade da sua vida na Terra, como um espírito encarnado, que mostra realmente como é a paisagem cerebral, mental, no caso mental, de um espírito que, quando desencarna, né, revela o que ele sente quando na Terra ele não acreditava em nada. Ele projeta, né? Ele projeta, né? No mundo espiritual, né, no caso na erraticidade, o que ele sentia na Terra quando encarnado. Ou seja, né, ele não acreditava em nada, não havia um nada, então ele projetou, né, para o seu viver na erraticidade um ser que não era ser. Não é isso, Felipe? Dá para você ler esse trecho? É isso, Du. Vamos ler esse trechinho. Esse trechinho é muito interessante, é um dos mais legais do artigo, justamente por isso. Né? Então, eu vou lá. Eu acreditava no nada e fui punido por um nada fictício. Sentir-se ser e não poder manifestar seu ser.
julgar-se disseminado em todos os restos esparsos que forma o corpo. Tal foi minha posição durante mais de 2 meses, 2 séculos. As horas de sofrimento são longas. E se não tivessem ocupado de me tirar dessa lamentável atmosfera de niilismo, se não me tivessem constrangido a vir a essas reuniões de paz e amor, onde eu não compreendia, não via e não ouvia, mas onde os fluidos simpáticos agiam sobre mim e me despertavam. Pouco a pouco, me deu pesado torpor espiritual. Onde estaria eu ainda? Meu Deus, Deus, que doce nome a pronunciar por quem, durante tanto tempo, empenhou-se em negar esse Pai tão grande e tão bom. Meus amigos, moderai-me, porque hoje só temo uma coisa, tornar-me fanático dessas crenças que teria repelido como vis desatinos, se outrora tivesse vindo ao meu conhecimento. Então é interessante, ele quer expressar, ele é um ser que não consegue expressar o seu ser, não é? Esse nada fictício, ele inventou, ele criou para ele toda uma realidade que só existia para ele. É como essa história ali, não é? Que a historinha que tu contaste, que o cara chegava lá, pensava que não tinha nada para fazer, porque ele inventou aquilo, ele criou, ele elaborou. E quantas coisas nós elaboramos na nossa mente? Quantas coisas nós elaboramos nos nossos comportamentos, na nossa vida diária, e aquilo fica impregnado no nosso ser, no nosso espírito, e nós vamos levando isso, esse hábito. Então, romper com estes hábitos de não refletir, de não pensar, de não analisar, e isso tudo, ali, naquele momento, ele estava preso a isso tudo, não é? Ele estava preso àquela questão de que ele não refletia para além daquilo que ele entendia como sendo aquilo que existisse. Não existia mais espiritualidade, não existia espiritualidade, então ali ele estava preso a um nada, ao niilismo, não é? A um nada. Não existe, como ele não entendia que, que existisse alguma coisa para além da morte, do corpo físico, ele se sentia preso a este nada. Né? E interessante também notar, né, Sônia? Bom, desculpa, tu ia concluir. Não, pode ir. Pode. Notar essa atormentação, dá pra gente chamar assim de repente, né? Esse distúrbio mental do espírito. Né? No livro Libertação, isso fica bem claro, né? No livro Libertação do André Luiz, da série do André Luiz, onde tem espíritos que estão vivendo um inferno mental, assim, uma situação repetida várias e várias vezes, e que estão ali sendo magnetizados por outros espíritos, né? Sendo, até o André, não lembro se é cavalo ou mula que ele utiliza o termo, né? Ele diz, se fosse comparar um termo chulo da Terra, precisaria cavalo ou mula, porque aquele espírito, ele tá vivendo uma realidade mental onde ele não tem mais audição, ele não tem mais visão, ele não tem mais percepção do mundo à volta dele, né? E aí, sim, tem a parte de fluidos depois, que também o texto vai nos trazer, né? E de magnetização, enfim, e tudo mais, que vai desfazendo o espírito sair daquele estágio, né? Daquele estado que ele se encontra. Mas para verem como é legal essa comunicação desse espírito, né? Quanta coisa ela nos traz. E essa parte mental eu acho muito legal. Eu não consegui não lembrar também de Nabucodonosor, né? Lá do livro do profeta Daniel, que também por conta do orgulho, né? Foi avisado pelo profeta, olha, imperador, se o senhor continuar com orgulho por esse caminho, com esse tipo de pensamento, o senhor vai ser isolado para viver com os animais. Né? Você vai perder a sua sanidade mental. E aí Nabucodonosor, na cidade do ouro, lá na Babilônia, achando que continuava como rei, não deu bola para o profeta Daniel, foi isolado durante 7 anos, né? A licantropia, né? Viveu Sim. como um animal, perdeu a sanidade mental. Né? E depois que ele recuperou também, tal qual o nosso espírito, aí, o senhor ML, né? Depois que ele recuperou, ele disse, não, tão grande quanto é Deus, né? E reconheceu que Daniel estava certo. Mas o quanto essas coisas se repetem, né?
no nosso cotidiano, nas histórias, e o quanto é importante a gente romper esse elo do orgulho, né, para as realidades espirituais, as realidades da vida, né? Aliás, você falou no livro Libertação, de André Luiz, né, esse aspecto do espírito, né, adormecido já há anos, às vezes até séculos, porque acreditava no nada, que após a morte não existia nada, não existia Deus, não existia, né, a continuação da vida, já podemos ver na obra Os Mensageiros, a segunda obra de André Luiz, onde num departamento lá da colônia do posto, né, de atendimento espiritual, Campos da Paz, havia lá um departamento com milhares de espíritos adormecidos, né, também há vários anos, que estavam nesse estágio de não acreditar em nada. E todo dia havia oração, todo dia havia a bênção da espiritualidade superior, né, que recaíam sobre eles em determinado momento, em determinada hora, para ver né, que aos poucos eles iam despertando para a realidade espiritual. E esse espírito do ML, ele relata que ele recebeu ajuda, né, através dos fluidos benéficos. Que fluidos benéficos eram esses? As orações, as irradiações, os pensamentos positivos em relação a ele. Isso tudo que o ajudaram a despertar e um dia participar dessas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E as próprias conversações que se vinham fazendo, porque muitas vezes nós podemos estabelecer conversações, não é? Diálogos, que muitas vezes as pessoas podem dizer, são diálogos imaginários. Não são imaginários. E até mesmo quantas palestras e quantas vezes nós lá estamos fazendo o evangelho no lar e alguém está fazendo sozinho e está lendo o evangelho em voz alta, e aquele espírito que nós não sabemos exatamente qual o espírito que está, mas ele está recebendo alguma coisa, ele está ouvindo. Então, essa questão fluídica de como é que chega tudo isso aos espíritos, é fundamental nós termos este conhecimento, porque nós talvez e provavelmente também seremos beneficiados por essa questão fluídica. E muitas vezes nós estamos sendo, mesmo aqui encarnados, pelas intuições, pelas orientações, pelos esclarecimentos, nós também fluidicamente também estamos recebendo tudo isso. Não é preciso nós estarmos desencarnados para recebermos todas essas questões. É encarnado e desencarnado. Essa ação acontece para todos, absolutamente todos nós. Então, é fundamental nós pensarmos nessas questões. E quantas vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, estabelecendo bons pensamentos em relação a outras pessoas, orações, meditação, não é? Estabelecendo esse diálogo com outras pessoas. Bom, eu não tenho condição de conversar com essa pessoa, com uma tal pessoa, porque ela se mudou para um lugar que eu não sei onde é, não sei o telefone, não sei nada. Nós podemos estabelecer um diálogo assim à distância nesse aspecto, porque essa pessoa vai receber, estando encarnado ou estando desencarnado. Agora, nós temos que pensar que qualidade fluídica é essa que nós estamos emitindo. É uma qualidade fluídica sadia ou tóxica? Isso é importante que nós possamos analisar. Na situação dele, ele fala nos fluidos simpáticos, ou seja, eram fluidos que estavam ajudando ele a se recuperar. Isso é muito bom. E ele tem essa grandiosidade de poder compreender o quanto ele estava precisando de uma reabilitação espiritual. E lembrar também, né, nessa questão dos fluidos, que nós tivemos civilizações, até mesmo na Terra, que já mexiam com fluidos e tinham um profundo conhecimento, né? A civilização egípcia, a civilização hindu,
inicial, né? Os Vedas, os Upanishads, né? Os druidas livros também. Sagrados, né? Os druidas, né? Os gregos primitivos também tinham bastante conhecimento sobre os fluidos. O que levou o Emmanuel a escrever, melhor dizendo, no livro A Caminho da Luz, que o conhecimento magnético e fluídico dos egípcios nós não temos hoje na Terra. Os egípcios tinham um conhecimento fluídico e magnético mais avançado do que se tem hoje na Terra. Na época que ele escreveu, né? Mas a gente não avançou muito, 1840 e pouco, 1940 e pouco, 1950. Né? Um pouquinho antes da Segunda Guerra, eu acho que foi 1942, o A Caminho da Luz, não me recordo a data precisa. Mas veja como 38, acho que é. Não sei se você sabe a data também. Mas também não importa. Acho que foi um pouquinho antes do início da Segunda Guerra, né? O quanto tinha-se esse conhecimento já, né? E ele se perdeu, claro, pela retirada desse povo do planeta, enfim. Mas o quanto de conhecimento fluídico ainda nos falta, né? O quanto é um campo a ser explorado, né? Isso, nesse aspecto, vou dar uma puladinha lá para o senhor Gui, já que surgiu, não é? Mas a gente vai retornar para o ML. Mas o senhor Gui, ele fala justamente isso. Não leia a obra somente as palavras, mas reflita. Ou seja, vamos pegar a codificação, vamos pegar o material, as obras doutrinárias, e não ler apenas, mas vamos estudar, vamos analisar, vamos romper com o nosso desconhecimento e buscar aquilo que está trazendo como questionamentos para desenvolver a nossa inteligência. E o senhor Gui, ele vai falando isso, quando ele chega e diz, não leiam somente as palavras, entrem naquilo, no conteúdo daquilo que está sendo trabalhado e dito. Então, é fundamental que nós possamos ter esse entendimento e precisamos desenvolver isso dentro das instituições espíritas e no nosso cotidiano também, o quanto é importante. Então, esses dois sábios, eles vêm nos dando muito mais esclarecimentos do que muitas vezes a gente possa imaginar que eles realmente estejam dando, não é? E aí, Dudu? Como é que está nosso tempo, Felipe? Estamos com 28 minutos. Dá para nós finalizarmos, eu acho, com mais uma leitura, né? Com mais aquela também parte, né? O assunto tá bom. Se a gente passar um pouquinho, eu acho que ninguém vai reclamar lá no nosso canal do YouTube. Pelo menos, né? Para nós, o assunto está bem interessante, né? Espero que para quem esteja nos assistindo também, né? Isso aí então, fica até uma deixa, né? O pessoal de casa aí que nos assiste, se puderem botar nos comentários lá como é que tá o tempo, o que estão achando, né? Se acham que tá curto, se acham que tá longo, se queriam que a gente avançasse mais. A gente fica feliz com os comentários aí. Quem tiver disponível, quiser fazer, essa por favor, o faça. É importante, né? Mas, então, como hoje ainda não temos, né? Vamos para o trechinho que tá ali. Então, na verdade, já é na parte das perguntas e respostas, né? O grupo espírita faz uma pergunta, né? Eu vou abreviar um pouquinho ela aqui. Ficam tanto tempo sem compreender os conselhos que são dados aos espíritos que desencarnaram, né? Sem compreender os seus erros terrestres, enfim. E aí o espírito, também dando uma cortadinha na resposta, porque ela é um pouco grande, cortando os floreios iniciais da resposta, né? O espírito responde assim: pode ser um indivíduo instruído, mas completamente ignorante com relação à caridade e à fraternidade. Numa palavra, desprovido de espiritualidade. É-lhe necessário aprender a vida da alma, que, mesmo no estado do espírito, lhe foi rudimentar. Para mim, foi completamente diferente. Digo-vos que sou velho, em face à vida na terra, embora bastante jovem na eternidade. Tive noções de moral, acreditava na espiritualidade, que em mim ficou latente, porque um de meus pecados capitais, o orgulho, precisava dessa punição. Eu que tinha conhecido a vida da alma numa existência anterior, fui condenado a deixar-me dominar pelo orgulho e a esquecer Deus.
e o princípio eterno que residia em mim. Crede-o, só há uma espécie de cretinismo. O idiota que, conservando sua alma, não pôde manifestar sua inteligência. É talvez menos lamentável do que aquele que, possuindo toda a sua inteligência, cientificamente falando, perdeu sua alma por algum tempo. É um idiotismo truncado, muito mais penoso. Lembrando sempre que esse idiotismo e que esse cretinismo a que ele estava se referindo é que naquela época era o que nós hoje consideramos como uma deficiência intelectual. Então ele vem falando o quanto é mais importante um espírito que tem a sua deficiência intelectual, é muito mais complicado do que alguém que esteja vivenciando a deficiência intelectual enquanto encarnado. Porque se ele tem um espírito bem esclarecido, mas que ele não consegue organizar o cérebro, a questão anatômica e fisiológica, não consegue expressar na íntegra, tanto os sentimentos quanto os pensamentos, mas ele tem aquilo dentro em si, no espírito. Mas o espírito que não tem, embora ele não tenha nenhuma disfunção ou não tenha nenhuma dificuldade anatômica, ele não consegue, porque ele não tem o que oferecer, ele não tem o que dar. Então, é aquela pessoa que simplesmente não raciocina, não pensa, não se aprofunda, não vai adiante. Por quê? Porque está rasa. Não é? E isso, quando é levado para a espiritualidade, o espírito se dá conta do porquê eu permaneci tanto tempo ali, perdendo meu tempo, não é? Não aprofundando aquilo que o meu orgulho me impedia de fazer. Né? Vamos perceber também que o orgulho nesse cirurgião, né, também um cientista, foi tão forte, provavelmente ele era incensado por sua classe, né, por seus pacientes, que a mente dele bloqueou o que ele trazia de bagagem moral e religiosa. Né, como ele confessa ali, ele já tinha tido em outras existências, né, o conhecimento da existência da alma e de conceitos religiosos. Só que o orgulho, provavelmente a arrogância e a vaidade dele foram tão grandes que ele bloqueou e não houve nenhum gatilho que reacionasse, né, esse aspecto moral e religioso nele. Ele só foi despertar novamente para isso na erraticidade, depois que desencarnou, né, Felipe? E vejamos a importância, né, Dudu, da gente dando uma filosofadinha em cima disso que tu tá pensando, disso que tu vem nos trazendo, né, tu e a Sônia. Vamos, pessoal, aproveitar essa nossa encarnação que nós já despertamos no nosso lado espiritual, né, para juntar tesouros no céu, porque nos conhecendo, né, cada um vai saber de si, não nos é impossível que na próxima encarnação nós não sejamos espíritas. Não sabemos o quanto nós temos de endividamento e que caminho nós vamos tomar, né? Então vamos aproveitar essa encarnação para que a gente adquira tesouros no céu, né? Se a gente pode dizer assim, porque a gente tá tendo essa oportunidade, essa bênção, né, de ter nascido numa família, ou de ter sido trazido, ou de ter tido contato, ou de ter olhado na internet. Hoje tem tantos meios, né? Da gente tá investigando, tá estudando, e da gente ter despertado esse nosso lado, né? Porque, como bem o Espírito trazendo, ele já tinha tido despertado isso numa encarnação anterior, né? E por conta do orgulho, da vaidade, do meio em que ele nasceu, ele bloqueou esse lado, né? E o que veio a causar tanta dor, tanto sofrimento nele após o desencarne. O que de alguma forma também aconteceu com o Gui, não é? O senhor Gui, e também ele vai entendendo, não é, o quanto ele, embora ele fosse considerado um sábio, ele era um economista e tudo dá a entender que ele tinha inclusive pessoas que ouviam muito o que ele falava
Ele tinha um belo de um conhecimento intelectual, mas parece que as questões espirituais e morais, éticas, eram bastante defasadas. Então, ele vai retomando tudo isso. Então, tanto o senhor ML quanto o senhor Gui, eles vão trazendo a importância de nós aproveitarmos enquanto nós estamos a caminho, né? Vai e te reconcilia com teu irmão. E muitas vezes o irmão com quem nós precisamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho é conosco mesmos. Não é? É com o nosso eu que está defasado, porque muitas vezes nós somos os inimigos de nós mesmos. Estamos trabalhando, estamos nos auto-sabotando, porque nós estamos nos deixando ser reféns do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e não estamos trabalhando com as capacidades intelectuais, morais e éticas que nós poderíamos e deveríamos estar fazendo. Então, amigas e amigos, leiam esse artigo. Nós demos um bom adiantamento, um bom panorama do que ele trata, né? E vocês perceberam que é um tema muito instigante, muito envolvente, realmente. E tem muito mais. Por isso, convidamos vocês a lerem na íntegra esse artigo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo encontro, pessoal. Não deixem de dar o seu joinha, de deixar o seu comentário e de interagir com a gente aí. Até o próximo encontro. Um grande abraço a todos. É uma atitude muito sábia dar um joinha. Até mais. Tchau, tchau.